O que é ser desenvolvedor ou desenvolvedora full stack? Então nós temos esse termo aí disponível, né, na internet. Procura-se programador ou desenvolvedor full stack. As pessoas perguntam: você é dev full stack? Não é dev full stack? Você é front-end? Você é back-end? Com que você trabalha? Então vou falar um pouquinho sobre o que é o desenvolvedor full stack, o que vem a ser esse profissional, tá? Explicando primeiro o entendimento de como que funciona uma aplicação. Então uma aplicação real pode ser um aplicativo móvel para Android, para iOS, ou uma aplicação web, nós temos primeiro a camada de visão, ou seja, aquele conjunto de componentes visuais, campos, botões, menu de navegação, tá? Quando eu clico numa tela, eu abro outra tela, esse recurso de experiência do usuário, né? Esse fluxo de telas, tudo isso faz parte da camada de visão, tá? Óbvio que antes de chegar nessa parte toda, existe um trabalho de layout, de designer, né? Nem estou chegando nesse ponto, mas a camada de visão envolve o trabalho do design, envolve o trabalho do programador front-end, que é aquele que vai dar vida para essa tela, vai fazer as coisas acontecerem nessa tela. E o back-end é aquela parte invisível da aplicação, aquela parte que está ali, mas a gente não enxerga, né, como que visualmente como que ela faz as coisas, tá? Basicamente, fazendo uma analogia com um carro, pensa assim, quando nós entramos num veículo, o que nós estamos vendo ali é toda a camada de visão. A gente está vendo a carcaça do carro, a porta, a gente entra dentro do veículo e ali tem um painel, por exemplo. Então aquele painel tem aquela interface com o usuário. Eu sou o usuário. Então, uma vez que eu começo a pressionar botões, ligar a seta, desligar a seta, eu estou interagindo com o veículo através do front-end, através das interfaces visuais. Tá? Quando eu pressiono um botão para acender uma lâmpada, por exemplo, do veículo, acender o farol, por exemplo, o que vai acontecer? Internamente vai ser desencadeado um conjunto de ações que vai acionar o sistema, o circuito elétrico, e lá na ponta aquela lâmpada vai ser acesa. Ou seja, aconteceu muitas coisas por baixo dos panos que eu não vi, mas que eu tenho o resultado esperado. Tá? Então, essas coisas que aconteceram por baixo dos panos que eu não enxerguei é o back-end. Tá? Então, o front-end e o back-end eles trabalham juntos, em harmonia. Tá? Então, o front é a interface com o usuário e o back é o que faz acontecer as coisas por baixo do pano que devem acontecer. Trazendo para a aplicação em software, então basicamente imagina ali, nós temos um aplicativo com vários campos, pressionamos um botão, por exemplo, para cadastrar um formulário, esses dados vão ser trafegados na rede, na internet, enviados para uma aplicação back-end, a aplicação back-end vai pegar esses dados e vai decidir o que fazer, se vai armazenar num banco de dados, se vai entregar para um outro sistema através de alguma integração, ou seja, o que vai acontecer com aqueles dados e qual vai ser a resposta que vai chegar lá para o front-end, lá para a tela. Se vai ser um cadastrado com sucesso, deu ok, e a tela vai montar ali toda a comunicação com o usuário, tá? Então, basicamente, a aplicação front-end, ela faz isso, cuida das interfaces, e o back-end cuida dos dados, cuida das requisições, dos requests que a gente fala, né, de entrada, de saída, né? Então, basicamente é isso. E o desenvolvedor full stack é aquele desenvolvedor que conhece, né, como funciona o front e também como funciona o back, ou seja, ele tem condições de desde construir uma tela, por exemplo, até fazer aquela parte invisível que não é possível a gente enxergar visualmente, mas que acontece por baixo dos panos esse serviço, né? Ou seja, gravar esses dados, ler essa requisição e fazer o que tem que ser feito com aquela informação. Tá, um exemplo só. Então, o profissional full stack é aquele que entende das duas camadas, tá? Front e back. Em que situação que vai ser o melhor cenário ou um cenário favorável para o desenvolvedor full stack, tá? Então nós podemos dizer que temos especialistas em front-end, temos especialistas em back-end e temos o full stack que conhece, que trabalha nas duas camadas. Tá? Então, a nível de mercado, quando se fala, por exemplo, de trabalhar em startup, uma empresa que está começando agora, está recebendo investimento, precisa validar uma ideia, colocar um produto no mercado, o profissional full stack ele é interessante porque ele consegue resolver de ponta a ponta o problema e consegue, de fato, atuar com um custo menor, entre aspas, para a empresa, um profissional já é full stack, e colocar um produto no mercado. Então, o cenário de startups é muito desejado esse profissional. O pessoal quer muito o full stack, tá? Já num cenário de uma empresa grande, consolidada no mercado, né? Você pega as big techs da vida, eles normalmente têm especialistas. Então eles têm lá especialista em desenvolvimento para iOS, especialista em desenvolvimento para Android, especialista em desenvolvimento para web, front-end, especialista para desenvolvimento para back-end. Tá? Então eles têm especialista porque são times grandes, sistemas complexos, tá? Empresa já bem consolidada. Então, se você está querendo atuar, né,
como autônomo, por exemplo, eu quero pegar ali, trabalhar como freelancer, né, quero atuar como programador freelancer, o full stack é uma coisa interessante porque você consegue resolver de ponta a ponta. Quer trabalhar numa startup, né, quer investir no seu próprio negócio, entender o full stack é interessante. Quer trabalhar numa grande empresa, como sendo parte de uma fábrica de software, né? A gente ainda usa em alguns lugares esse termo, né? Ou seja, de uma empresa que trabalha construindo software por demanda ou trabalhar em um produto específico, é interessante se tornar especialista em uma das áreas. Se você não sabe ainda por onde começar, né? Está começando agora, por onde eu quero começar? É melhor ser front, é melhor ser back? Então eu posso dar uma sugestão, um caminho, que é o seguinte: aprenda primeiro front, por exemplo, né? Estude ali como funciona, se torne um pouco mais especialista em front. É interessante você saber como funciona o back para você até saber como que esse front vai se comunicar com esse back. E depois aprenda o back e vai a fundo mais no back até para te auxiliar lá no front. Você vai acabar conhecendo os dois lados e aí você vai ter condições de ver onde você vai se identificar melhor. Eu gosto mais do front, não, eu gosto mais do back-end, e aí você se encontra, né, onde você tem mais afinidade e se especializa naquilo. Mas também pode atuar como full stack, que também, como eu falei aqui, tem as suas grandes vantagens. Então eu espero ter te ajudado, ter esclarecido e estamos aí. Um abraço.